Imagine que você tem o objetivo de comprar um carro. Esse carro custa 60 mil reais e você já tem 10 mil reais. E em 3 anos você quer conseguir de fato comprar esse carro, então ainda falta juntar aí 50 mil reais. Para te ajudar, a chegar mais rápido nesse objetivo, você resolve investir esses 10 mil reais. Você vai pesquisar sobre investimento e descobre que existe uma infinidade de tipos de investimentos e que alguns são mais arriscados e outros menos arriscados. O que você faria nessa situação? Aonde você investiria? No mais arriscado, no menos arriscado? O que você faria? Então, para saber responder esse tipo de pergunta, é importante a gente fazer o quê? Uma análise do risco. Então, por isso que a gente tem que aprender sobre gestão de risco, que é o tema da aula de hoje. Bora lá? Bom, então a gente vai falar sobre gestão de riscos e indicadores. O objetivo da nossa aula é destacar a importância estratégica da gestão de risco e indicadores nas organizações. Se a gente trazer para esse contexto do investimento, a gente vai usar indicadores, porque se você for investir, por exemplo, na bolsa, você vai analisar aquela empresa, vai usar os indicadores financeiros daquela empresa para analisar se vale a pena ou não. Se você for num fundo de investimento, você vai olhar para o histórico dessa empresa, para o histórico do fundo, quando ele rendeu ali nos últimos anos, é um bom rendimento? Aí você vai investir na renda fixa, você vai olhar para o CDI, que é um indicador, para ver como que tá, se vai dar um retorno bom ou não, vai olhar para as perspectivas financeiras. Então a gente usa indicadores e com base nisso a gente vai também avaliar o risco. Porque às vezes quanto maior o risco, maior o retorno. Mas será que a gente pode perder esses 10 mil que já foi tão difícil conseguir? Se a gente perder, pode prejudicar o nosso sonho do carro. Então são coisas a serem consideradas na gestão de risco. Bora falar mais sobre isso? Então, a gestão de risco, ela visa reduzir a exposição a riscos indesejados e aproveitar oportunidades que possam surgir em um ambiente incerto. Então, aqui a gente tem 2 fatores, A gente quer reduzir esses riscos indesejados e também aproveitar as oportunidades. Igual o exemplo que eu dei para vocês do investimento. Às vezes vai ter ali um investimento mais arriscado, mas que pode se tornar uma oportunidade de ter um retorno maior. Então, o risco nem sempre é negativo, mas tem chance de dar errado. Quanto maior o risco, mais chance de dar errado, Então, a gestão de risco visa reduzir a exposição a riscos indesejados e aproveitar oportunidades que possam surgir em um ambiente incerto. E esse processo da gestão de risco vai envolver a identificação, a avaliação. Então, eu identifiquei o risco, eu vou avaliar para entender melhor ele, vou tentar, dentro do possível, controlar esse risco e depois fazer um monitoramento para ver se está ali dentro do esperado ou não, se a minha estratégia de controle está dando certa ou não. Então, às vezes, a gente assume o risco, é necessário, não é todo risco que a gente consegue se livrar, Então, a gente tem que aprender a gerir ele, a lidar com esse risco. O que é o risco? O risco é a possibilidade de eventos incertos ocorrerem e impactarem nos objetivos da organização, seja de forma positiva, se tornando aí uma oportunidade, ou de forma negativa, se tornando uma ameaça. Então, quando a gente tem um risco, a gente vai avaliar ele. Então, a gente identifica e depois avalia. E a gente vai avaliar, por exemplo, a probabilidade dele ocorrer. É alta ou baixa? Então, a probabilidade de eu perder o meu dinheiro no investimento arriscado é alta ou baixa? Aí é alta. Tá, notei. Qual que é o impacto? Se eu perder isso, vai ser um impacto muito grande nas minhas finanças ou baixo? Eu só tenho esses 10 mil. Então, se eu investir e perder, o impacto vai ser grande. Então, se a probabilidade é alta e o impacto é alto, isso é um risco altíssimo. E eu vou ter que ver se eu suporto esse risco, eu suporto essa chance de perder tudo. Então, eu tenho que analisar, toda vez que eu falo em risco, na questão da probabilidade e do impacto, para classificar esse risco. É uma chance alta, média ou baixa dele ocorrer, o impacto é grande ou não é, para daí eu tomar as minhas decisões e gerenciar esses riscos. Qual risco eu vou priorizar? Na minha empresa, está sujeito a vários riscos, mas esses são altos, esses eu preciso gerenciar. Esse risco é baixo. Então, eu vou só ali ficar de olho, mas não vou tomar nenhuma medida sobre ele. A gente precisa ter essa consciência, avaliar esses riscos para saber o que priorizar, o que a gente deve ou não fazer. E a gente vai ter riscos internos e externos.
Quando a gente fala num risco interno, é relacionado, né, a erros nos processos. Então, olhando para dentro da minha empresa, eu tenho risco de acontecer algum erro no processo. E também pode ser devido aí a alguma deficiência no gerenciamento. Também olhando ali para dentro, alguma coisa ali na hora de gerenciar deu errado, surgiu um risco. Na verdade, melhor dizendo, tem o risco de dar errado, né? E a gente vai avaliar esses riscos. Também temos os riscos externos. Esses, muitas vezes, estão além do nosso controle. E como desastres naturais ou eventos inesperados. Então, pode ser que do nada apareça uma pandemia. Quem pode controlar isso, gente? Ninguém. Mas a gente pode gerir esse risco. Uma vez que ele aconteceu, a gente vai escolher, né, as melhores estratégias para lidar com isso, certo? Então, a gente tenta antecipar o que puder, o que não puder, a gente lida quando acontece, né? Indicadores versus riscos. Então, nesse processo, né, da identificação de risco, a gente tem que monitorar aí aspectos financeiros, operacionais, de mercado e conformidade. A gente vai usar indicador para isso. Quando a gente olha para a economia e monitora ali a Selic, né, a taxa de inflação, olha para o PIB, olha a expectativa de crescimento, a gente está usando ali indicadores para a gente já conhecer o cenário e já ir identificando possíveis riscos externos, por exemplo. A gente também vai olhar para dentro da nossa empresa, olhar ali para nossos indicadores financeiros para identificar possíveis riscos internos também. E a gente tem que encontrar formas de se prevenir contra esses riscos. Então, a gente vai olhar para esses indicadores, para esses dados, procurando identificar padrões e sinais de alerta precoce, que permitam a implantação de medidas preventivas antes que o risco se concretize. Então, eu estou olhando para os meus indicadores financeiros, para os indicadores de mercado, da economia, procurando alguma coisa, algum alerta ali, algum padrão que me chame a atenção. A inflação só sobe, a tendência é subir ou cair? Provavelmente vai subir, então eu vou me preparar. Se eu quero fazer um empréstimo, vou fazer antes de subir mais os juros. Então eu vou, de acordo, né, com as coisas que vão acontecendo, com os padrões que eu vou identificando, encontrar, né, estratégias para me prevenir dos riscos. Etapas do processo de gestão de riscos. Então, a primeira etapa é a identificação. Eu tenho que identificar o risco. Então, eu vou olhar para o meu negócio e fazer ali um checklist para ver onde são os pontos de mais atenção. Depois, eu vou olhar para esses pontos e vou analisar eles. E vou fazer uma avaliação. Então, eu analiso eles mais em detalhe e vou avaliar naquela questão da probabilidade e do impacto, para ver o que eu tenho que priorizar ou não, porque a empresa tem recursos limitados. Não é todo o risco que ela vai conseguir zerar. Tem alguns riscos que às vezes ela vai ter que assumir, outros ela vai controlar, outros ela vai terceirizar ali, contratar um seguro, por exemplo. Então, a gente vai avaliar para depois pensar nessa resposta. Qual a resposta que eu vou dar? Eu tenho risco do meu carro ali sofrer um acidente, com ele eu perder, da perda total, vou fazer um seguro. É uma resposta. Tem um risco do investimento. Mas é um risco que vale a pena. Eu vou assumir ele, mas vou tentar ali controlar dentro do possível, diversificando o investimento. É uma outra resposta. E é importante monitorar. Eu tenho que monitorar esse risco. O exemplo do investimento, se você realizou um investimento de alto risco, você não vai esquecer aquele investimento e olhar daqui 2 anos. Porque pode ser que quando você olha não sobre dinheiro mais ali, né? Então, a gente tem que monitorar para entender, né, como esse risco está evoluindo, se ele está controlado ou não. E por fim, a gente vai fazer ali uma revisão para ver, né, se está tudo ok, se surgiram novos riscos, se tem algum risco ali já controlado, que já mudou de categoria, não é mais emergencial, já está ali um risco mais baixo, então a gente pode priorizar outra coisa, então a gente tem que revisar. Bom, agora a gente vai falar da análise SWOT. O que é a análise SWOT? Ela vai analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, quando a gente fala nesse ambiente de risco, é importante a gente conhecer as forças, as fraquezas da nossa empresa, do nosso projeto, as oportunidades e as ameaças. Isso vai ajudar a gente, então, a mapear os nossos riscos e também priorizar, né, o que é mais importante, o que não é, o que é prioridade. Onde a gente tem que investir na questão da oportunidade e onde estão as nossas fraquezas, né, ameaças também que a gente está frágil. Vamos entender um pouquinho cada uma dessas etapas.
Então, o que é as forças? Representa os pontos positivos e vantagens internas da empresa. Então, eu olho para a parte interna da empresa e procuro aquilo que eu sou forte, onde eu sou melhor, qual que é o meu ponto forte, onde eu me destaco, certo? Já a fraqueza, representa aí também aspectos internos que podem ser o quê? Desvantajosos para a organização. Eu sei no que eu sou forte, no que eu sou fraco, onde é a minha deficiência. Eu tenho que saber isso, porque eu tenho que potencializar aquilo que eu sou bom e melhorar aquilo nos pontos que eu sou fraco, certo? Então, eu vou identificar forças e fraquezas. E isso está relacionado ao ambiente interno da organização. Olhando para o ambiente externo, eu vou identificar o quê? Oportunidades e ameaças. Então, as oportunidades refletem fatores externos favoráveis que a organização pode explorar para o seu crescimento e sucesso. Já as ameaças são fatores externos também, que representam desafios e podem impactar negativamente a organização. Então, a oportunidade é algo ali que está se formando, que eu posso aproveitar e potencializar a minha empresa. Uma ameaça. Tá vindo um concorrente ali, é um risco. Vou cuidar dessa ameaça dentro do possível, certo? Bom, agora a gente vai para o nosso momento na prática, onde a gente vai conhecer a nossa situação problema. Bora lá? Então, a gente tem aqui uma empresa de tecnologia que está prestes a lançar um dispositivo de internet das coisas, de IoT. No entanto, essa empresa percebe que o lançamento ele envolve riscos, como questões de segurança cibernética e mudanças rápidas na tecnologia. Então, eles estão se planejando para esse lançamento e foram fazer a análise e identificaram possíveis riscos, ok? Tem o risco do quê? Da segurança cibernética e também do avanço tecnológico. Para quem lida com tecnologia, isso sempre é um risco, né? De aparecer um concorrente com uma tecnologia similar e lançar antes de você, ou de evoluir a tecnologia, aquilo ficar ultrapassado. Então, é um outro risco. E a empresa, então, ela está ciente que se não forem identificados e gerenciados adequadamente esses riscos, isso pode ter um impacto significativo ali nos negócios. E quais são esses impactos? Pode ocasionar perda de dados de clientes, está relacionado com o quê? Com a segurança de dados. Pode também trazer, danos à reputação, à marca. Imagina se a gente perde dados do cliente e isso cai aí, é divulgado. Que prejudicial que é para a gente. Então, a gente tem que cuidar da questão da segurança. E também tem a questão de exposição a litígios. Então, se a gente for vítima aí e perder os dados dos clientes, a gente pode ser processado, e com motivo. Então, a equipe de gestão, ela precisa realizar um mapeamento abrangente desses riscos e desenvolver estratégias proativas para mitigá-los antes do lançamento. Não pode lançar sem resolver esses riscos, certo? Então, como a empresa ela pode realizar esse processo de mapeamento de risco de forma eficaz? Então, como que ela vai fazer esse mapeamento, identificar onde ela tem que tomar mais cuidado, onde que ela é forte? Então, ela pode fazer o que nesse processo? Primeiro, ela vai ter que identificar, os riscos. Primeiro passo, identificar os riscos. Então, ela vai fazer uma análise detalhada, ela vai envolver até especialistas em segurança cibernética. Por quê? Para poder realmente investigar o máximo ali que ela puder. Se ela puder contar com a ajuda do especialista, ela vai contar para não correr o risco de depois ter ali uma falha na segurança e ela sofrer processo, prejudicar a imagem dela, ok? Então, primeiro ela vai fazer essa identificação dos riscos de forma bem detalhada. Depois ela vai avaliar esses riscos que ela identificou. Ela vai avaliar quanto à probabilidade e o impacto de cada risco e vai priorizar ações com base na gravidade e na urgência. Pode ser que ela encontre uma lista imensa de riscos. Ela vai conseguir lidar com todos? Não, mas ela vai priorizar aquilo que é mais urgente, aquilo que a probabilidade é maior, o impacto é maior, ela vai tratar primeiro, ok? Depois ela vai passar aí pelo processo de desenvolvimento de estratégias de mitigação. Então, ela identificou o risco, avaliou, fez ali a listinha da prioridade, agora ela vai para o desenvolvimento aí da estratégia. Então, ela vai fazer aí, por exemplo, um investimento em segurança contra ameaça cibernética. Então, ela vai separar uma parte do orçamento para investir e colocar em prática, essas estratégias para mitigar esse risco. Depois, ela vai fazer
testes e simulações para validar a eficiência dessas estratégias, fazer ajustes adaptativos com base em feedbacks. Então, ela pensou na estratégia, ela vai testar a estratégia antes de lançar o produto no mercado. Para isso, ela vai fazer testes e simulações. E depois ela vai fazer o quê? Um monitoramento contínuo. Se ela fez o teste, a simulação, deu tudo certo, segue o barco. Não deu, vai pensar nova estratégia. Até tá tudo ok, ela poder lançar. E depois é o monitoramento contínuo. Então, ela vai implementar aí um sistema ágil de identificação de novos riscos e manter a equipe atualizada sobre as melhores práticas de segurança. Então, ela vai fazer esse monitoramento contínuo para não ter problemas. Bom, então essa foi a nossa aula, onde a gente falou um pouquinho da gestão de risco, relacionada aí principalmente aos indicadores. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço.